Gui, aproveitando das restrições, como que funciona para uma pessoa vegana? Uma dieta da pessoa eu ia vegana? perguntar ele exatamente isso. Um atleta de alto rendimento. Vegano. A dieta vegana ou vegetariana, ela é muito boa por vários fatores, né? Principalmente para o cenário de uma pessoa, às vezes, que tem algum problema inflamatório, que tem um problema de um colesterol alto, ou é obesa, né? Geralmente, esse tipo de alimentação ajuda muito. Bom, o que acontece é que muitas pessoas, na transição de uma dieta onívora, que é uma dieta padrão, que se consome carne e tal, para uma dieta vegana, principalmente a vegana, porque ela é mais restrita, Sim. A pessoa se perde um pouco nas trocas e nas substituições da proteína, principalmente. Entendeu? Porque a pessoa vai para uma dieta vegana, por exemplo, ela vai fazer a transição. Tá, vou virar vegano. E eu sei que o que tem proteína é lentilha, é feijão, é quinoa, né? Esse tipo de alimento. É ervilha, por aí vai. É o arroz com feijão e não está errado, não. Só que a pessoa faz essas trocas e simplesmente, beleza. E ela aumenta essas proporções, aumenta o consumo desses alimentos. Ela substitui e aumenta. Simplesmente, o que era carne virou, às vezes, feijão, e virou lentilha, e virou quinoa, e virou grão de bico, e etc. Né? Que é normalmente o que soja, se faz. né? Soja, mas a soja, deixa ela de lado que eu vou falar separadamente dela. E acaba que esses tipos de alimentos que eu comentei aqui, na verdade, eles têm sim uma quantidade interessante de proteína, mas é muito menor do que a proteína de uma carne. Sim. Entendeu? Então a pessoa faz essa troca sem saber que o grão de bico tem muito carboidrato também. Ele tem isso aqui de proteína e tem isso aqui de carboidrato. O percentual Exato. é muito baixo, a proporção de carboidrato para proteína, ele tem muito mais carboidrato. Chega a ser, sei lá, às vezes 5%, né? Vamos pegar uma porção base aqui, né? Para 100 gramas do alimento, ele vai ter, às vezes, 5 gramas da proteína, em alguns casos, dependendo do alimento. Para 30, 40, 50 gramas de carboidrato. Então, o carboidrato é muito mais expressivo naquele alimento. Enfim, esse é um problema que acontece nesses alimentos que muitas vezes veganos substituem, né? E acontece uma curiosidade que em consultório eu percebo muito, de atender pacientes veganos com percentual de gordura muito alto. Pela substituição alimentar. Exatamente. Entendeu? Entendi. Com percentual de 40, percentual de gente muito obesa, entendeu? E eu conheço gente que também faz a suplementação também, né? Aí, de forma inadequada. Isso. Entendeu? Então, esse tipo de substituição tem que tomar cuidado. Então, nesse cenário de dietas vegetarianas e veganas, o profissional da nutrição, ele precisa adaptar para aquela pessoa viver com aquele estilo de vida. Estilo de vida. Isso. E dá tudo certo. Em algumas alguns casos, a pessoa pode precisar da suplementação de uma proteína, né? Ou não. Então, depende. Voltando para o atleta vegano ou vegetariano, tranquilo também. É preciso tomar os mesmos cuidados, né? Entendi. Desse remanejamento de macronutrientes, na verdade, distribuição de macronutrientes da dieta, que é o carboidrato, proteína, gordura. Sim. E os micronutrientes também, mas principalmente o que a gente vê muito, o erro principal é na distribuição desses macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura. Que eles se perdem muitas vezes e acaba muitas vezes engordando, muitas vezes o paciente é vegano e eu atendo muitos com percentual de gordura muito alto. Entendeu? Aí a gente faz essa redistribuição de macronutrientes, alimentos, na verdade, né? Dá uma organizada. Dá uma organizada na casa. Às vezes traz alguma suplementação, em alguns casos é preciso, dependendo do estilo de vida da pessoa, se ela treina ou não, é preciso, e do que ela quer. Às vezes ela quer um nível de performance dentro de uma dieta vegana e vegetariana, que às vezes é preciso de uma suplementação, mas aí cada caso é um caso. Cada caso é um caso, né? Mas o principal ponto que eu vejo que vale a pena ressaltar é isso. As pessoas que migram para as dietas vegetarianas e veganas e se perdem nas trocas, nas substituições dos alimentos, principalmente ricos em proteína.